O corpo eterno do homem é toda imaginação, e isso é chamado nas Escrituras, Jesus Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Portanto, se me encontro neste lugar onde sou miserável e me sinto desamparado, não é uma condenação de alguma divindade fora de mim. Eu, consciente ou inconscientemente, caí nesse estado, pois todas as coisas existem em Deus. Todas as situações concebíveis que você possa imaginar agora existem como fatos em Deus, mas não se tornam visíveis em nosso mundo até que alguém as ocupe. Somos o poder operante de Deus. Não há nada neste mundo que não precise de um homem como agente para expressá-lo. Falamos de ódio, falamos de amor, falamos de todas essas coisas. Bem, algum homem expressa isso, e então escrevemos sobre o homem que ele estava simplesmente num estado. Ou ele entrou nele conscientemente ou inconscientemente, mas se permanecer nele, então ele externaliza esse estado. Então, todos neste mundo são livres para escolher. E assim, estou me imaginando no meu estado atual. Se não gosto, devo imaginar-me fora dele e entrar no estado que gosto. Para todos no começo, acreditem ou não, estávamos todos juntos. Como dizem as Escrituras. Ele nos escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. Todos formam Deus. Agora, aqui temos um plano pré-concebido. E então, nós que o concebemos coletivamente formamos um ser maravilhoso e glorioso. E então, juntos, falamos como um só e dissemos: é hora de a peça começar. E você e eu, individualmente, respondemos: estou pronto e então começamos. Nós concebemos a peça, todas as coisas horríveis concebíveis do mundo e todas as coisas adoráveis concebíveis do mundo, todos os problemas, todas as soluções. Não se pode conceber algo que não estivesse naquela concepção original, naquele plano pré-concebido. E então, é hora de começar. Você e eu, tendo concebido isso nós mesmos, dissemos: estou pronto. Quando dissemos eu sou, isso é Deus. Está pronto para assumir tudo o que havia concebido e então parte para este nosso mundo fabuloso. Então agora, não importa o que você esteja fazendo, o que esteja vivenciando, você não está fazendo isso. Você não está condenado por algum ser fora de você. Você, intencionalmente ou involuntariamente, caiu nisso, bom, ruim ou indiferente. Agora, como nos movemos? Aqui nos é dito no início de Gênesis, é o 2º versículo. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Somos informados agora que quando ele fala pela primeira vez com Josué, que é o nome hebraico de Jesus, no 1º capítulo de Josué, que qualquer lugar que a planta do teu pé pisar, eu te darei. Josué 1, 3. Agora, você escolhe onde permitirá que a sola do pé pise. Onde quer que ele pise, eu o dei a você, porque o todo é seu. E ele fala agora com Jesus: bem, esqueça Jesus como uma criatura histórica há 2000 anos, estou falando com Jesus quando falo com você. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13, 5. Estou falando para a sua maravilhosa imaginação humana. Então, quando digo que Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus, quero dizer o mesmo que se dissesse que a imaginação se tornou o homem para que o homem possa se tornar toda imaginação. É a mesma coisa. Mas o homem não tem a mesma associação. Ele não usa a palavra imaginação como usa a palavra Deus. Quando ele usa a palavra Deus, é algo remoto, algo totalmente fora de sua mente, algum ser que criou tudo separado dele. Se eu usar imaginação, você saberá mais do que estou falando. Assim,
A imaginação tornou-se homem para que o homem possa tornar-se toda imaginação. E tudo neste mundo, todo o vasto mundo é tudo imaginação. E assim, quando nossos realistas pensam que estão mais próximos da verdade, eles não percebem que estão retratando nada mais do que sua própria imaginação. Então eles riem de você e de mim quando nos chamamos de misticamente inclinados. Posso lhe dizer, deixe-os ser exatamente como são, não os encoraje, mas deixe-os exatamente como são, e você continua cegamente imaginando que é o ser que deseja ser, e você se tornará isso. Você se imaginou no que é, e deve se imaginar no que deseja ser. Nenhuma divindade externa fez isso por você. Você não estava sob compulsão para fazer isso. Você caiu na miséria ou caiu nisso, porque não sabia que é Deus, que você é o ser que o concebeu no início, e então caiu deliberadamente. Ninguém tirou isso de você, você caiu deliberadamente nesses estados e começou a jornada. Então eu digo, você pode provar isso agora mesmo. Você pode começar hoje à noite. Não sendo uma pessoa santa. Não estou falando de ser uma pessoa santa, como o mundo chama. Pois a história de Jesus é tão diferente de sua original, quando você lê o que os chamados sábios falam sobre ela, todas as igrejas, todos esses chamados ismos. É tão distante da história original. É tão distante quanto o inferno de Dante é do Sermão da Montanha, mas isso é baseado nas Escrituras. Aquele conceito estranho e peculiar no qual ele caiu. Então ele tinha a capacidade de escrever e que palavras lindas, lindas ele conseguia juntar, mas em que estado ele caiu? No entanto, ele está escrevendo, supostamente, as Escrituras. E é isso que as igrejas seguem. Então, é tão completamente diferente da verdadeira história real de Jesus. Jesus é todo ser neste mundo. Só existe Jesus. A palavra significa Jeová salva. Só existe um Salvador. Aquele que caiu é aquele que se salva. Ninguém mais salva você, você é salvo pelo seu próprio ser. Você se torna consciente, começa a lembrar, e lembrando, você se vira, e simplesmente sai da própria peça na qual você se enviou. Todos no final estão unidos e nos formamos no único ser que caiu. Um ser contendo todos os que caíram, e no final todos são reunidos, nenhum será perdido, e todos são reunidos novamente no único ser que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a história. Agora, recebi esta semana algumas cartas lindas, cartas perfeitamente maravilhosas. Aqui está uma. A senhora disse: Eu ouvi você há 10 anos, mas não escrevi porque, primeiro, você não estava pedindo cartas, e segundo, eu não tinha o hábito de escrever. Mas eu fiz um registro do que aconteceu logo depois que ouvi você. Eu me vi no que o mundo chamaria de sonho, mas era mais do que sonho, eu chamo de visão. Eu estava no topo da montanha mais alta, ela não usou a palavra mundo, ela disse universo, e alguma força me segurou olhando para o horizonte, esta vastidão fantástica sem uma costa. Eu sabia que abaixo de mim havia nuvens, nuvens estranhas, mas eu não conseguia olhar para baixo desta altura enorme. Eu fui segurada para olhar para a distância. Então, à minha direita, uma pequena centelha, uma faísca, apareceu. Então, à minha esquerda, a vastidão de distância, outra pequena faísca ali. Então outra faísca ali. E de repente eu senti que essa nuvem fez um movimento imperceptível para a frente, um leve. Eu sabia que ela estava se movendo para a frente. Então essas luzes apareceram. E então de repente, através das nuvens veio uma explosão de luz, luz branca que preencheu o infinito. Conforme ela o preencheu, as nuvens começaram a se mover, não apenas para a frente, mas em todas as direções. Elas assumiram movimento em todas as direções. E ali, eu sabia,
Como eu sabia, não poderia te dizer, mas apontei e disse: Esse é Paulo. Então, a luz se difundiu preenchendo tudo. E então outra explosão de luz veio, dessa vez em várias cores. Não consigo explicar, mas a luz estava viva, a cor estava viva, a coisa toda estava viva. Cor viva, mas todas as cores concebíveis, estavam todas explodindo. Eu sabia, como sabia antes disso, quem era e disse: Esse é Neville. Então veio uma chuva de agulhas douradas penetrando meu cérebro. Era quase insuportável enquanto penetrava meu cérebro. E então, acordei de tudo isso e escrevi. Ao longo dos anos, eu refletiria sobre isso. Eu tiraria da minha gaveta e pensaria sobre isso, ponderando, mas não obteria nenhuma resposta sobre o significado disso. Minhas amigas Nathalie e Lucy discutiriam isso comigo, mas não conseguimos trazer nenhuma luz para o significado disso até a noite da segunda-feira passada, quando você falou. E então eu vi um mundo além dos sonhos, onde um ser de luz atira suas flechas de fogo no cérebro daqueles que ele é chamado. É a mesma história, repetidamente. Há apenas um Jesus Cristo, há apenas um Senhor, apenas um Deus e Pai de todos nós, e nós somos esse Deus e Pai de tudo. Nós o concebemos e estamos representando, e cada um em seu próprio e maravilhoso momento irá representá-lo, desempenhar o papel. No final, é tudo Deus. Então não odeie ninguém, porque todos concordaram no começo e estamos sob máscaras enquanto representamos. Porque estamos completamente mascarados, não reconhecemos a nós mesmos que concordamos no começo quando toda essa peça foi concebida e prevista. Não em um sentido fatalista, pois eu caí em um estado ou naquele estado. Não por algum ser fora de mim. Isso foi arranjado no começo, que eu poderia cair em qualquer estado e sair de qualquer estado e continuar. Mas eu tinha que continuar, devo completar a peça. Devo terminar a peça. Mas quando chego ao fim da estrada, eu me viro e volto. Eu vou daqui até o fim, e então me viro e retorno. E então retornar para quem? Retornar para o próprio ser que eu era no começo. Agora, um cavalheiro me escreve dizendo que teve um sonho incomum que o intrigou. Ele disse: Você pediu o incomum. Bem, eu tive essa experiência. Aqui eu vi esse homem de cerca de 26 anos, cachos dourados na cabeça, cabelos dourados, cabelos todos cacheados. Mas ele parecia estar neste cilindro e parecia estar afundado pelo menos no chão, ou na terra, porque só chegava à cintura de dois homens que estavam ao lado dele. Eles estavam trabalhando no que eu pensava ser o cabelo dele. Achei que estavam cortando o cabelo dele. Eles pareciam estar trabalhando no topo da cabeça, na parte de trás do crânio. Então percebi, ao olhar para ele, que eles estavam fazendo mais do que isso. Eles não estavam apenas tirando o cabelo, mas também descendo até o crânio. Olhei para o homem e o homem simplesmente levantou a mão e colocou-a no crânio e sentiu aquele vazio enquanto empurrava a mão para dentro do próprio crânio. Bem, fiquei intrigado. Era inacreditável o que estou vendo, então dei a volta para olhar para ele. Passei por cima dele e aqui está o crânio, uma enorme área vazia, e pensei: bem, eles podem ter removido o cérebro. Mas eles não tinham. A coisa toda parecia ser de plástico. Feita de barro ou algum plástico. Então eu entrei na frente do homem. Quando cheguei na frente do homem, a essa altura, como acontece na visão, ele mudou de interior para exterior e é um deserto. Seu queixo está apoiado na própria areia. Eu olhei para ele. É o tipo de máscara que você vê na África ou no Havaí, onde os nativos a usam. Você nunca poderia ver o usuário, você só podia ver a máscara que o usuário está usando.
Não consegui ver quem o usava, eu só conseguia ver uma máscara, era apenas uma máscara. Bem, esse é o mundo. Você não sabe para quem está olhando. Você está olhando para o ser mais íntimo do mundo quando olha para qualquer pessoa neste mundo, alguém que você conheceu no início e que conhecerá para sempre. Todos colocamos máscaras e estamos todos encenando a peça. Jogando qualquer coisa, bancando o homem fraco, o homem forte, o homem rico, o homem pobre, e jogamos tudo pela imaginação. Pois, no início foi concebido pela imaginação, e depois a imaginação está interpretando tudo. Pois você é todo imaginação e Deus é todo imaginação, isso é tudo o que é. Todo este vasto universo nada mais é do que a imaginação criando incessantemente, é isso que é. Assim, você e eu estamos nos movendo de um estado para outro, sabendo deliberadamente o que estamos fazendo, ou caindo nisso pelas manchetes, pelos livros que lemos, por todas as coisas que nos confrontam. E assim, esta noite, eles simplesmente ouvem qualquer coisa na TV ou no rádio, aceitam isso, eles não conhecem nenhum dos fatos e caem direto no assunto. Faz você comprar coisas que não precisa, faz você encher sua casa com todo tipo de curiosidades que você não tem espaço para isso, tudo porque a imaginação está operando. Alguém concebe um enredo, um plano, para fazer com que você esvazie os bolsos e compre suas curiosidades. Você fará isso, alguém fará, porque estamos dormindo profundamente em nossa jornada até que nos viramos e voltamos para casa, e então começamos a ficar cada vez mais despertos, cada vez mais despertos. Nada sobre Jesus é conhecido por aqueles que pensam que são muito sábios neste mundo. Somente os videntes, os místicos sabem quem ele é, pois eles viram a luz bruxuleante, que ele alegou ser. Eles viram a luz que ele alegou ser. Eles sabiam sem ver o rosto, a forma, quem era. Nenhuma perda de identidade, mas o mesmo ser, a mesma luz. Não há números de luzes, apenas uma vasta luz infinita. Então, se uma assume todo o branco e uma toda a cor e uma outra coisa, ainda é a mesma maravilhosa luz infinita. E há apenas Jesus Cristo, não há nada além de Jesus Cristo. Há apenas Deus, desempenhando todas as partes do mundo. Então, no final, você saberá que Ele é amor, Ele é luz, Ele é Espírito. Você saberá por sua própria experiência pessoal. Então, se eu estiver aqui esta noite e estiver aqui vendo todos os fatos da vida, aqui estão eles, e então eu os desligo mentalmente. Quem no mundo olhando para mim, fisicamente, saberia onde estou morando na imaginação? Então, se eu morar na imaginação onde eu gostaria de estar, morando em outro lugar que não aqui, e então eu vejo o que eu veria se eu estivesse lá, e então eu abro meus olhos e ainda estou aqui, você se perguntaria: o que ele fez? Bem, eu me movi dentro do meu próprio ser, não é? Tudo aqui que vem a ser por causa de um movimento dentro de Deus. No princípio, Deus se movia e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E onde quer que eu vá e fique, ali me foi dado. Foi-me dado no princípio, quando a coisa toda foi concebida por nós. E então, um dia, tendo feito isso, tendo passado por isso, e começando a despertar, então o primeiro que saiu fica ali como a âncora. E todos passam pelo mesmo, reformando o mesmo ser. Então, quando você e eu acordamos, somos atraídos pela nossa reflexão ardente sobre este mistério maravilhoso para o Cristo ressuscitado, que é formado de tudo. À medida que entramos no Cristo ressuscitado, nos fundimos e o mortal reassume a imortalidade. Então caímos no estado mortal onde temos a experiência da morte, e passamos por isso, e então, de repente, voltamos, todos reunidos em um único ser. Então, no começo, um apareceu primeiro. Certamente um surge primeiro. Mais um segundo,
um terceiro e os milhares de milhões juntam-se nesse corpo único, e todos formam o corpo único, sem perda de identidade. Assim como ela pôde, sem ver um rosto, sem ver outra forma além da luz, saber quem era. E ela poderia, da montanha mais alta do universo, ela disse: Eu sabia que este era Paulo. Eu sabia que este é Neville. Mas ela não viu um rosto, não viu uma forma, mas sabia intuitivamente quem era que rompeu das nuvens e iluminou tudo o que estava lá. Então eu lhe digo que você é o mesmo mencionado nas Escrituras como o Senhor Jesus Cristo. Você é chamado de Senhor Jeová, que concebeu a peça. Você e eu não fizemos nada de errado para justificar isso. Nós deliberadamente fizemos isso. Foi uma aventura. E sem aventura, o que é a vida? Quero dizer, só para que alguém me deixe $1 milhão para que eu possa sentar e ter minha ajuda e ser protegido durante os poucos, minúsculos anos que passo aqui? Isso é viver? Mas não, a vida deve ser uma aventura. Devo deixar tudo para trás, ele se esvazia de tudo o que é e assume a forma de escravo. Este corpo é a forma de um escravo, esta é a máscara. E então ele usa. E ninguém sabe quem é o usuário da máscara. Mas você não pode encontrar ninguém neste mundo que não tenha conhecido na eternidade, mas você não o conhece quando vê a máscara. Olhei para Benny quando Benny chegou em casa há uma semana. Olhei para ele naquela minha cadeira e nada além de amor saiu dele, mais nada. Não consegui ver seu rosto. Como você sabe, sua pele é tão escura quanto você pode encontrar, e estou olhando para aquele rosto e nada além de amor está saindo dele, um ser que eu conheço na eternidade. O conheci no começo, pois todos nós éramos no começo os Elohim. Os Elohim. É um plural. É uma unidade composta, uma feita de outras. E aqui está ele tão escuro quanto eu já vi um homem. Eu não sou tão claro quanto você pode ver um homem. Mas aqui estamos nós e você poderia pensar que saímos de seres diferentes, mas não saímos. Estamos apenas colocando máscaras. Estamos usando máscaras. Mas ele se virou e tão perto do fim, usando uma máscara escura, escura quando a coisa toda é tirada. E quem somos nós? A luz do mundo. O amor infinito, e ainda assim colocado em uma forma, é o homem. E quando você vê o homem, isso é na verdade a união de todos, é amor infinito. Eu te conhecerei pela luz, você me conhecerá pela luz. Mas quando nos conhecemos reunidos como um só, isso é amor, e é o homem, a forma humana divina, e todos estão reunidos nela e ninguém está perdido. Pois concordamos no início, concordamos em entrar nisso de forma concertada e assim o fizemos. Então seguimos caminhos aparentemente separados, cada um caindo em estados diferentes e culpando o outro, e discórdias surgiram em nosso mundo. Tudo bem, vamos resolver isso. Tudo retornará e todas as discórdias serão resolvidas em dissonância e, finalmente, na mais gloriosa harmonia do mundo. E então expandimos além do que éramos antes desta peça. A coisa toda é uma peça e os Elohim a interpretam. O Elohim é Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Essa palavra é Elohim, uma palavra plural, uma unidade composta, uma composta de outras. Então, todos estão jogando esta peça gloriosa. Agora, você pode me colocar à prova, e esta noite aprenda como se mover. Apenas aprenda como se mover. Eu ensino isso todas as noites quando vou além do mundo dos sonhos, faço isso todas as noites. Mas aqui podemos pegar essa pequena multidão. E então estou aqui, me coloco em um irmão íntimo. Aquele que no mundo é chamado de irmão, pois é meu irmão Vitor. Quando ele não tinha nada, mais nada, a família não tinha nada, quero dizer, falida, vivendo com um pouco de dinheiro emprestado,
tentando abrir e administrar uma lojinha em uma rua lateral de. Bem, uma rua lateral em Barbados é realmente uma rua secundária. Eles só tinham uma rua principal. E então aqui na pequena rua lateral, com capital emprestado, ele está diante de um dos maiores edifícios da rua principal e olha e vê o que, se fosse verdade, implicaria que a nossa família era proprietária dele. Em sua imaginação ele não vê F.N. Roachiko, que estava lá, ele vê J.N. Godard Sons. Todos os dias, a caminho da lojinha da rua lateral, ele a vê e sente uma emoção, até que finalmente ficou fixada em sua mente. Nesse intervalo de 2 anos fazendo isso, falhou. Você diz que isso está errado? Nada está errado no reino de Deus. Comemos da árvore do bem e do mal e falhamos no certo e no errado. Então ele vê isso em sua mente. No dia da venda daquele prédio, um homem que nunca voltava para casa para tomar uma xícara de chá, entrou e perguntou se ele compraria o prédio, sabendo que ele não tinha dinheiro. Quando meu irmão lhe disse: "Com o que eu compraria?" Ele disse: "Bem, eu tenho dinheiro. É apenas, bem, não ter nada no banco. E então, se você quiser comprá-lo, eu compro para você. Eu tenho meu advogado, porque eles sabem que eu tenho dinheiro, então se eu começar a dar lances, eles vão me dar um lance maior. Mas se eu tiver meu advogado, ele representa outros empresários e eles não saberão para quem ele está dando lances. E então, ele fez seu advogado dar um lance. Só pediu para meu irmão assinar uma pequena nota. Se eu comprar, você aceitará e então me pagará 6% do dinheiro ao longo de um período de 10 anos, reduzindo o principal a cada ano. Então, no final de 10 anos, o principal será pago de volta e você terá pago 6% do principal que ainda é devido ao longo do período de 10 anos. Meu irmão concordou. Naquele dia nós possuímos o prédio. E então a placa foi colocada J.N. Godard Sons. Bem, agora, o que aconteceu? Não foi tudo imaginação? Ele não tinha um níquel. Ele não podia dar como garantia um par de coelhos. Ele não tinha nada. O que quer que ele tivesse na pequena loja ao lado, ele devia dinheiro a alguém porque eles colocaram aquele pequeno monte de mantimentos que tínhamos. No entanto, ele conseguiu este edifício. E então, com mais capital emprestado, colocou e começou. Isso agora é em 1922, aqui é 67. E daquele pequeno começo. Eu não sei o que a família possui, eu só sei que possuo quase 10% disso, mas não sei quanto vale. Mas eu não acho que você poderia comprá-los por 25 milhões, eu não acho que você poderia, e eu tenho 10% das ações. Mas eu não tenho a menor ideia de quanto vale. E eu não me importo. Tudo o que quero saber é contar à minha esposa, à minha filha, a você e a tudo que estou atraindo para o meu mundo, como ele funciona. Então pegue tudo esta noite e alguém reconstruirá tudo novamente. Se você pegar tudo e conhecer esse princípio, não poderá reconstruí-lo? Se acontece assim no começo, bem, sempre acontece assim? Certamente é assim que funciona. Imagino-me como sou. Se eu gosto, bem, aproveite, no dia em que eu me cansar disso, então, imagine-me no que eu quero ser. Essa é a história. Então você se torna o que você imaginava ser, bom, mal ou indiferente. Não há nenhuma divindade fora de você que realmente o jurou neste lugar e o condenou ao que você está fazendo. Você fez isso intencionalmente ou inconscientemente, pois Deus e sua maravilhosa imaginação humana são um só. Então, quando é dito nas Escrituras: "Eu e meu Pai somos um." João 10, 30. Ele está falando apenas da sua maravilhosa imaginação humana.
Então aqui fui enviado para esclarecer e tirar as cracas da história, chamada História de Jesus Cristo. Tudo bem, um pequeno começo. O que isso importa? Você sobreviverá a mim e contará a história, contá-la-á e trazê-la de volta a algo próximo de sua forma original. Pois não é agora como é interpretado pelo mundo, nada próximo disso. Na verdade, no jornal desta manhã li-o apenas por causa do uso que faz das palavras. Ele é um sujeito bastante interessante e estava falando do bispo de alguma parte da Inglaterra que discursou na Catedral de Canterbury. Ele disse: "Não acredito que o bom bispo reconheceria um cristão se o conhecesse. Mas, para ser honesto e gentil com ele, não acho que ele reconheceria o cristianismo se o lesse. E posso lhe dizer o que ele disse antes disso, eu concordo com Buckley. Nem sempre concordo com ninguém. Às vezes e às vezes não, com todos que conheço, concordamos algumas vezes e discordamos outras. Mas hoje eu certamente concordaria com o que ele citou do bispo dizendo: não acho que ele reconheceria um cristão se visse um. Bem, isso não é verdade apenas para aquele bispo, mas é verdade para todos os padres que conheci, quer eles se autodenominam cardeais ou papas, tão distantes desta maravilhosa e gloriosa história de Jesus. Como Deus se tornou você? Tudo bem, se tornou nós. Ele viu a máscara, e a máscara era o tipo de máscara que você vê no Havaí, você vê na África. Você não viu essa máscara? Você não consegue dizer quem a usa. Bem, nós também temos nossas pequenas máscaras, mas temos pequenas coisas falsas. E todos eles querem ser identificados. Eles não precisam desse tipo de máscara. Quando vamos a uma festa palaciana no mundo ocidental e temos uma pequena coisa falsa sobre nossos olhos, esperando que aquele com quem realmente queremos dançar realmente nos reconheça, não estamos disfarçados de forma alguma. Mas eles não sabem que estão disfarçados na própria coisa que vestem, porque ninguém sabe quem eles são. Eles são parte dos Elohim, que no início concebeu a peça, que a está representando, e no final quando todas as máscaras são retiradas. E ela é retirada somente na ressurreição. Então direi ao meu amigo que escreveu sobre essa máscara que viu e a caveira vazia de plástico, chegará o dia em que com um de nós cuja máscara já foi tirada subiremos juntos. E você vai apontar aquela caveira e dizer que uma vez morei lá, você vai, nesta caveira que já foi sua morada e tirar a máscara, que você nunca foi a coisa que usava, nunca. Mas na eternidade todos nos conheceremos e todos seremos aprimorados, expandidos além do que éramos em razão da jornada que fizemos. Agora, esta noite, você tenta isto e testa como se mover. Isto é simples. Eu te contei a história do meu irmão. Agora pegue uma coisinha simples e pergunte-se simplesmente: o que eu quero? Agora olhe para o mundo como você o vê agora. Se você tivesse o que deseja, você veria como vê agora? Eu duvido. Haveria uma diferença, alguma pequena mudança. A menor mudança, não me importa o que seja, mas haveria uma mudança. Não precisa ser uma mudança em relação ao lugar onde vocês vivem agora, mas haveria uma mudança. Você veria o mundo de forma diferente, naturalmente, o seu círculo mais próximo veria de forma diferente. Bem, comece a deixar que eles o vejam de maneira diferente e você veja o seu mundo de maneira diferente, tudo na imaginação. Este é um movimento em Deus, pois somos o poder operante que se move em nosso próprio ser, pois somos Deus. E assim, nos movemos. À medida que me movo de onde estou para onde gostaria de estar, só posso detectar esse movimento por meio de uma mudança de posição em relação a outro objeto. Pois o movimento não pode ser detectado, exceto por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Falar do movimento de uma coisa em si sem algum quadro de referência contra o qual ela se mova é um absurdo, você não pode fazê-lo.
E então, eu estou aqui. Bem, pegue isso agora fisicamente. Se eu estivesse em outro lugar pensando neste clube, eu não me veria na plataforma. Eu o veria como vejo agora, mas de outro ponto. Essa visão provaria que eu não estou aqui. Agora, pegue isso sob outra luz. Se eu fosse um homem agora, pegue uma pessoa que gostaria de, digamos, $30.000 por ano de renda, e sua renda agora é menor que 10, tudo bem, como seria se eu tivesse 30.000 por ano? Meu atual círculo de amigos, como eles me viriam? Eles saberiam disso? Eles discutiriam isso. Eles falariam de mim como aquele que eles conheciam quando ele só fez, e eles o nomeiam, digamos, 8, 9 ou 10.000. Eles agora falariam da mudança em sua vida? Bem, agora, escute e ouça isso. Então você ouve seus amigos discutindo sobre você como alguém cuja renda é de 30.000 por ano. Bem, isso é um movimento no ser, esse movimento produz os resultados. Pois tudo neste mundo nada mais é do que o resultado de um movimento em Deus, e um movimento em Deus é um movimento em sua maravilhosa imaginação humana. E o menor ato imaginal é uma mudança. Não me refiro apenas ao ato. Posso imaginar algo em que não acredito. Se imagino algo que é algo em que se acredita, isso é uma mudança que provoca uma emoção através do ser divino. Pois isso é criação, estou criando algo. Na verdade, estou entrando em outro estado e tornando esse estado vivo e real em meu mundo. Então, esta noite, você tenta. Não custa nada, não custa um centavo para tentar. Mas eu vou te contar os riscos que os professores correm quando são enviados. Pois quando você está na presença do único ser que está atraindo tudo para si, você corre esse risco. Você é enviado ao mundo para contar a eles a história mais fantástica do mundo, e se eles não ouvirem bem ou não aplicarem o que você diz a eles e ficarem desiludidos, eles odeiam aquele que os convidou a sonhar. Então eu sou enviado apenas para convidá-lo a sonhar, pois o mundo é um sonho. Estou convidando você a sonhar, mas a sonhar conscientemente, deliberadamente. E se sua esperança for adiada e você achar que não é verdade, essa coisa toda é louca, insana, você invariavelmente voltará todos os fogos do seu ser contra aquele que o convidou a sonhar. E então eles disseram que ele sempre foi rejeitado. Sempre que ele vem, ele é rejeitado. Bem, o que ele faz? Ele convida o homem a sonhar. Pois ele diz ao homem: tudo o que você deseja, acredite que você já recebeu, e você receberá. Marcos 11, 24. Bem, agora, um homem que faz essa afirmação ousada e recebe os elogios daqueles cujos ouvidos ele alcança, e eles tentam, mas não sabem bem como fazer, e então depois de um tempo eles ficam desiludidos, eles ficam desapontados, e então eles ficam tão amargurados, eles invariavelmente odeiam aquele que os convidou a sonhar. Então esse é o risco que todo professor que foi enviado deve correr. Então, eu digo a você que é verdade, de qualquer forma. E se alguém falhar no sonho de modo que não possa trazê-lo à existência, direi a mim mesmo: bem, então, quantas vezes devo dizer a eles? 70 vezes 7. Até que eles realmente entendam. Não multiplicando 70 por 7, mas até que eles entendam. Então devo repetir e repetir e repetir. E aqueles que me ouvirem levarão isso adiante e contarão. E no final, todos eles serão reunidos de volta ao único ser que o concebeu. Mas nós éramos aquele ser e que mergulhou na peça maravilhosa. Então, quando nos foi dito no início: é hora da peça começar, nenhum de nós deixou de responder na primeira pessoa do presente: estou pronto. Agora, vamos entrar no silêncio. Cerca de 20 páginas. Vou resumir para você,
mas, realmente, é uma das coisas mais maravilhosas imagináveis. Você sabe qual é a história do Êxodo? E então, usarei essa carta na segunda-feira. Essa experiência fantástica dessa senhora. Então, na segunda-feira, será, confie em Deus. Fantástico, a coisa mais incrível já dita ao homem é verdade. E ouça. Pois tentarei anotar porque são 20 páginas. Ela não escreve em letras grandes, letra pequena, e acho que quando digo 20 páginas estou sendo muito conservador. Mas até as experiências eu não poderia ter concebido o amor infinito, até que o amor me abraçasse, o amor infinito. O primeiro forma a âncora e tudo. E aumenta. Você não pode acreditar que isso possa aumentar, mas deve aumentar à medida que cada um entra nisso. E aqui, o mortal terminou o trabalho. Ele era um imortal no início, mas assumiu a mortalidade e então, no final, o mortal reassume a imortalidade quando este ser o abraça. Você não começou aqui como um pequeno germe. Oh, deixe as pessoas dizerem o que quiserem, sobre como você saiu de uma rocha, virou uma pedra e alguma coisinha saiu dela e então, de repente, você começou a se mover e moveu outra coisa. O girino começa isso. Oh, deixe-os se divertirem o quanto quiserem com isso. Você não começou assim. Você começou no princípio como Deus. Você é o Elohim. E você desempenhou todos esses papéis, permitindo todas essas crenças. Deixe-os receber todas as suas pequenas medalhas. Eles ganham um presente deste governo, $50.000, por descobrirem que ele saiu de um girino. $50.000. Então o que ele realmente queria eram $50.000. E então, o homem em seu maravilhoso estado peculiar acredita que isso era a verdade. Não temos a menor, nenhum pingo de evidência para apoiar a crença na evolução. Eu vi uma foto hoje à noite na TV, este homem maravilhoso e seu filho. Sim, ele tem cabelo longo, então deixe-o ter seu cabelo longo, o que importa? O menino tem cabelo longo, mas o pai também tem, ele tem barba. Um cavalheiro muito culto, um homem bonito e sua esposa, e ele disse: Eu estou aqui. Eu não sei, mas quero dizer, ao ouvi-lo falar, ele sem dúvida é um cavalheiro muito culto. E ele disse: Por que devemos estar aqui sempre a favor ou contra, a favor ou contra? Não podemos permitir uma certa liberdade no mundo? Ou somos contra isso ou a favor disso, e não há outra sombra, preto ou branco. Não podemos ter alguma sombra no mundo? Então eles mandaram este menino, de 14 anos, para um rabo de cavalo. Até que ele corte o cabelo, ele não pode voltar para a escola. Bem, de todas as bobagens do mundo. Quero dizer, ele não perturbou a aula. Ele não entrou e fez coisas com as pessoas. E então, amanhã talvez todos nós estaremos usando cabelo longo. E vamos nos perguntar o que aconteceu com aquele juiz que o proibiu. Assim como. Presumo que hoje se você visse o Sr. Hoover, um cavalheiro perfeitamente maravilhoso, com seu colarinho alto até aqui, sufocando-o até a morte, você o mandaria para a prisão também. Tire essa coleira. Você não pode entrar nesta reunião com uma coleira dessas. Bem, quero dizer, toda essa bobagem. Na Inglaterra, eles ainda usam essas coisas bobas na cabeça no tribunal. O juiz chega com uma coisa comprida e branca na cabeça, você sabe o que é. Mas isso faz parte do mundo dele. Bem, permita que os outros sejam o que quiserem. Quero dizer, se você não interferir na minha liberdade, então seja o que quiser ser. Você pode entrar aqui nu se não interferir com outra pessoa. Mas com o preconceito deles,
E daí? Se você vai interromper a liberdade das pessoas, isso é uma coisa completamente diferente. A fita acaba. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. E também a todos os membros da nossa comunidade. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.